Vamos então começar a entender o que é filiação e inscrição dos segurados da Previdência Social. Nós vimos no artigo 201 da Constituição Federal que o regime geral de previdência social ele é um regime contributivo e de filiação obrigatória. A filiação ela está conceituada lá no artigo 20 do Decreto 3048, que diz que ela é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações. Ora, aqueles filiados ao regime geral de Previdência Social têm direito a receber os benefícios e serviços previstos na legislação quando cumpridos os requisitos legais. E tem a obrigação de efetuar essas contribuições. A filiação à Previdência para os segurados obrigatórios, quais sejam empregado, empregado doméstico, avulso, contribuinte individual e segurado especial, ela decorre automaticamente do exercício da sua atividade remunerada. Por isso que o sistema ele é de filiação obrigatória. E, no caso do segurado facultativo, como ele não exerce atividade remunerada, a filiação se dá quando ele, em ato volitivo, como vimos no bloco passado, ele decide contribuir para a Previdência Social, formaliza uma inscrição e paga a primeira contribuição em dia. A filiação do trabalhador rural, que é contratado por produtor rural, pessoa física, aquela situação que nós vimos, que o enquadra inclusive como empregado, né, pelo prazo de até 2 meses no ano para exercer essa atividade temporária, vai decorrer automaticamente da inclusão desse trabalhador na declaração prevista em ato do secretário especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia por meio de identificação específica. Esta redação, pessoal, ela não está atualizada. O ato, na verdade, não é mais do secretário especial da Receita Federal por meio de identificação específica, e sim por meio de uma nova forma de prestar informações para informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, que é o e-social, que nós vamos falar dele quando abordarmos o tema inscrição ainda neste bloco. O exercício de atividade prestada de forma gratuita e o serviço voluntário não geram filiação obrigatória ao RGPS. Nós falamos isso quando tratamos dos segurados obrigatórios e os segurados facultativos, que o que gera filiação para o segurado obrigatório é o exercício de atividade remunerada. Se ele exerce uma atividade que não recebe remuneração, ele é um segurado facultativo. Portanto, ele deve se inscrever, formalizar a inscrição e pagar a primeira contribuição de forma volitiva. Aquele dirigente sindical, durante este mandato, ele vai manter o mesmo enquadramento que ele tem no regime geral antes da investidura. Se ele tinha a característica de contribuinte individual antes de exercer o mandato, né, como dirigente sindical, ele, durante o período de mandato sindical, vai manter a sua qualidade como contribuinte individual. Se ele era empregado, vai manter sua qualidade como empregado. O magistrado da Justiça Eleitoral mantém o mesmo enquadramento no regime geral antes da investidura no cargo, né? E nós vimos que normalmente ele é considerado contribuinte individual. E
exercício da atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao regime geral. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não contribua, se você exerce uma atividade por conta própria, por exemplo, você está automaticamente filiado ao regime geral. E a partir daí, decorrem direitos e obrigações, mesmo que você não tenha formalizado esta filiação por meio da inscrição, e nós vamos detalhar isso daqui a pouquinho. Aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral é obrigatoriamente filiado no referido regime em relação a cada uma dessas atividades, observado o disposto do inciso 3 do caput do artigo 214. Então vejam, pessoal, se eu exerço uma atividade como empregado de uma empresa durante o dia e dou aulas à noite como prestador de serviço, eu estou filiado ao RGPS nas duas atividades. O exercício de uma atividade em categoria distinta de outra não elimina. Você está filiado ao regime geral em ambas as atividades, devendo contribuir em ambas as atividades, salvo se em uma delas você já atinge o teto do regime geral ou se somando-se as duas ultrapassa. Então, vai haver, e quando a gente falar do financiamento, vai haver aí uma forma de contribuição. Mas o fato é de que, se você exerce atividades que o filiem obrigatoriamente ao regime geral, como segurado, empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, avulso ou segurado especial, você está automaticamente filiado ao regime geral. Beleza? A Lei 8.213, lá no artigo 11, parágrafo 2º, também repete o que está no artigo 12, parágrafo 2º da Lei Orgânica da Assistência Social, no sentido de que todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. E se eu estou aposentado? Me aposentei pelo regime geral, só que agora eu quero exercer uma outra atividade, né? Eu quero vender alguma coisa, eu quero empreender, eu quero ser consultor, eu quero ser contribuinte individual. O que acontece quando, mesmo aposentado, a pessoa exerce uma atividade? Parágrafo 3º do artigo 11 da lei. O aposentado pelo RGPS que estiver exercendo ou voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei 8.212 para custeio da Seguridade Social. Então é isso, pessoal, que o regime geral de previdência social traz quando ele diz da filiação obrigatória e do seu caráter contributivo. Não é uma opção daquele que exerce atividade remunerada não estar filiado à Previdência Social, de onde ocorrem, então, direitos e deveres. No caso do aposentado, as contribuições dele, em obediência ao princípio da solidariedade, vão ficar para o custeio do sistema, uma vez que ele não pode acumular essa aposentadoria com outro benefício, a não ser o salário maternidade. Tá? Então, mesmo aposentado, se a pessoa exerce a atividade que o filie obrigatoriamente ao regime geral, é devido à contribuição. E aqui, repetindo o que nós já vimos ali no decreto, que parágrafo 4º do artigo 11 e parágrafo 12, artigo 5º da Lei Orgânica da Seguridade Social, o dirigente sindical, durante o exercício do seu mandato, ele mantém o mesmo enquadramento no regime geral que ele tinha antes
da sua investidura. A Lei 8.213, ela delegou ao regulamento, né, da Previdência Social disciplinar a forma de inscrição tanto dos segurados quanto dos dependentes, que também são beneficiários do regime geral. O dependente, ele só vai fazer a sua inscrição não antecipadamente, como é o caso do segurado. Ele só vai fazer a inscrição quando do requerimento do benefício que ele tiver direito, a pensão por morte ou o auxílio reclusão. No caso do segurado especial, a inscrição deve ser feita de forma a vincular ele ao grupo familiar, contendo as informações pessoais e a identificação daquela propriedade em que ele desenvolve a atividade e a que título, se é a título de meação, parceria, comodato, arrendamento, tá? E também deverá informar quando dessa inscrição, onde que ele reside e a identificação e a inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Caso o segurado, né, especial, integrante do grupo familiar, não seja proprietário ou dono do imóvel em que ele exerce sua atividade, ele deve informar também no ato da inscrição o nome da pessoa, né, que lhe fornece a terra, seja como parceiro, meeiro, outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. A inscrição, pessoal, para o segurado especial, ela pode ser feita pós-morte, depois da morte, o que não se admite para o segurado contribuinte individual e facultativo. Então, pessoal, o conceito de inscrição trazido pelo regulamento da Previdência Social, lá no seu artigo 18. Considera-se inscrição de segurado para efeitos da Previdência Social o ato pelo qual o segurado é cadastrado por meio da comprovação de dados pessoais da seguinte forma. Para o empregado, a inscrição será feita pelo empregador por meio da formalização do contrato de trabalho e por meio da informação por meio do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, o e-Social, que é um sistema que veio para substituir a GFIP quanto da prestação dessas informações, ou de um sistema que venha substituí-lo por meio do registro contratual eletrônico nesse sistema. O trabalhador avulso também será registrado, né, será inscrito pelo cadastramento e pelo registro tanto do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato, que são os intermediadores necessários da mão de obra que é fornecida, né, no caso do trabalhador avulso, a partir então do registro lá no e-Social. Em relação ao empregado doméstico, desde 2015, essa inscrição já é feita por meio do registro do contrato lá no e-Social. No caso do contribuinte individual, a depender da forma como ele trabalha, pode ser feita por ato próprio, por meio do cadastramento dessas informações para a identificação e reconhecimento da atividade, pelo INSS, que poderá solicitar documento para comprovar o exercício dessa atividade. Hoje a inscrição, pessoal, do contribuinte individual que trabalha por conta própria, por exemplo, ela pode ser feita junto aos canais remotos do INSS, pelo Meu INSS, lá na internet, pela Central 135, quando você liga e passa os seus dados para ser feito o cadastramento, e excepcionalmente, quando a pessoa não tiver acesso a esses canais eletrônicos, diretamente em uma das agências da Previdência Social. Quando o contribuinte individual ele é cooperado, então é a cooperativa de trabalho, ou no caso, se ele presta serviço a alguma empresa,
a empresa que ele prestou serviço, né? Se ainda ele não tiver sido inscrito no RGPS. Então, na hora de a empresa tomadora do serviço do contribuinte individual ou a cooperativa, né, repassar os valores, né, pela prestação do serviço, ela vai fazer então ali a retenção da contribuição previdenciária no número de inscrição do trabalhador deste contribuinte individual, caso ele já não tenha uma inscrição anterior, e se ele não tiver, a cooperativa ou a tomadora de serviço é responsável por fazer a prestação dessas informações e o cadastro também no e-social. E no caso do microempreendedor individual, do MEI, ele vai fazer esse cadastro lá no site específico do portal do empreendedor para que ele então seja identificado junto à Previdência Social. No caso do segurado especial, a inscrição vai ser feita preferencialmente pelo titular do grupo familiar, na hipótese em que o INSS pode solicitar a apresentação de documentos para comprovar o exercício da atividade. E normalmente, pessoal, no caso do segurado especial, isso ocorre quando ele vai requerer pela primeira vez algum benefício. Então o INSS vai solicitar todos os dados dele, pode solicitar inclusive documentos que comprovem o exercício da atividade e vai fazer então esse registro. Interessante, pessoal, a gente falar que todas essas informações prestadas pelo meu INSS, no e-social, no caso do empregado, do avulso, do doméstico, ou no contribuinte individual prestador de serviço, essas informações vão para o Cadastro Nacional de Informações Sociais, mais conhecido como CNIS, e lá vai constar neste banco de dados da Previdência Social todas essas informações para o reconhecimento de direitos do segurado, ok? No caso do segurado facultativo, ele, se não tiver uma inscrição anterior, se ele não exerceu qualquer outra atividade que o filiasse anteriormente como segurado obrigatório e ele já tenha alguma inscrição, como PIS, PASEP, etc., ele também vai fazer o seu cadastro ligando na Central 135 ou por meio do meu INSS, informando, né, seus dados pessoais e escolhendo ali, dentre as opções, a categoria de segurado facultativo. E aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, porque a gente está falando de e-social, isso já é uma realidade. As empresas já estão utilizando o e-social para fazer a inscrição dos segurados que lhe prestam serviço. Para aqueles que não conhecem, o Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, mais conhecido como e-social, ele foi instituído em 2014 pelo Decreto 8.373 e consiste em instrumento de unificação de prestação das informações de interesse do governo federal relativo à escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, recepcionadas e armazenadas no ambiente nacional do e-social, composto também por aplicação para preenchimento, geração, transmissão, recepção, validação e distribuição da escrituração. Está lá no artigo 35 da Instrução Normativa número 128, também nos artigos 151 a 153 da Portaria da Diretoria de Benefícios do INSS de número 990. Houve um prazo escalonado para a implementação do e-social em diversos grupos, né? Então, primeiro foram as grandes empresas, depois as micro, pequenas e médias empresas, depois as pessoas jurídicas, as demais pessoas jurídicas que não se enquadrassem nesses dois primeiros grupos, a pessoa física equiparada à empresa, como nós vimos, por exemplo, o próprio segurado especial que contrata auxiliares temporários, né? Aquele produtor rural que contrata também pessoas pelo prazo de até 2 meses por ano. Então tudo isso foi sendo escalonado conforme vocês estão vendo aqui nessa tabela, tá?
E hoje, em 2022, nós podemos dizer que o e-social está a todo vapor para todas as empresas, inclusive empresas da administração pública. E é por meio dele que são registrados os eventos relativos ao trabalhador, com ou sem vínculo, como é o caso do contribuinte individual, como é o caso do trabalhador avulso, desde que prestem os seus serviços, né, na forma prevista na legislação. A inscrição do segurado em qualquer categoria exige idade mínima de 16 anos. Isso é o que está no decreto e nós já vimos essa polêmica que já está devidamente sanada, que no caso do segurado facultativo, a lei que tem uma hierarquia superior ao decreto, ao regulamento, prevê que no caso do facultativo será a partir dos 14 anos. Mas, se a questão da prova disser, de acordo com o regulamento da Previdência Social, a inscrição do segurado em qualquer categoria exige idade mínima de 16 anos, você vai dizer que está correto. Beleza? De novo, o artigo 18 no parágrafo 3º, repetindo o que nós já vimos lá da Lei 8.212 e da Lei 8.213. Todo aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada, que sujeita ao regime geral, será obrigatoriamente inscrito em relação a cada um deles. E aqui vamos chamar a atenção. Nós vimos que o regime geral de previdência social, ele é contributivo de filiação obrigatória, não de inscrição obrigatória. E como nós vimos, a depender da categoria de segurado, é a empresa, é o órgão gestor de mão de obra, é a cooperativa que faz essa inscrição. Então, em que pese identificar uma atecnia aí do decreto, se na prova disser que ele será obrigatoriamente inscrito, como está aí no parágrafo 3º do artigo 18, a gente vai dizer que está correto. Presentes os pressupostos da filiação, ou seja, se comprovado por meio de documentos que efetivamente o segurado especial exerceu essa atividade em regime de economia familiar ou individualmente, é admitida a inscrição dele após a sua morte para gerar direitos para os seus dependentes. Na hipótese prevista no parágrafo anterior, no parágrafo 5º, né, da inscrição pós-morte, caso não seja comprovada essa condição de segurado especial, pode ser atribuído o número de inscrição do trabalhador, que é o número pelo qual os segurados são identificados pelo INSS. Pode ser atribuído, então, um NIT, né, apenas para fins de requerimento de benefício previdenciário. Como nós já vimos, a inscrição pós-morte, conforme já estava lá na Lei 8.213, não será admitida para o contribuinte individual, nem para o segurado facultativo. A qualquer tempo, o INSS pode solicitar documentos para comprovar o exercício daquela atividade, né, como contribuinte individual em especial, inclusive para fins de atualização de cadastro e para concessão de benefício. E também a inscrição do segurado especial, como também nós já vimos lá na Lei 8.213, ela será feita preferencialmente, né, pelo responsável pelo grupo familiar, né, e deve ser feita de forma a vincular cada um dos membros, né? A identificação da propriedade que é desenvolvida tem que ser colocada nas informações da inscrição, a informação sobre a residência, né, se é ou não do segurado a propriedade, quando for o caso, identificar também a pessoa responsável pelo grupo familiar, para que possa haver a identificação destes segurados.
O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário, nós também já vimos isso, deve também identificar a pessoa que é dona, né, ou que lhe fornece a terra para o exercício da atividade, né? Se ele também exercer atividade de embarcação que não seja a sua, tem que formar o nome do parceiro, meeiro, outorgante, arrendador e o CPF para conferência e verificação da qualidade de segurado especial. A identificação no CNIS, que nós já acabamos de falar, que é a base de dados utilizada pela Previdência Social para a concessão de benefícios, como prova de filiação, de tempo de contribuição, dentre outros. Ela pode ser feita pelo NIT único, pessoal e intransferível, que é o número de inscrição do trabalhador, independentemente de alterações de categoria profissional, ou pelo CPF. Aquele segurado que já tem o PIS, PASEP ou NIS, que é o número de identificação social, não cabe um novo cadastramento. Bom, pessoal, nós já vimos então os segurados, a forma de filiação, a forma de inscrição, e vamos agora passar para o item 19 lá do nosso edital, que trata dos beneficiários dos planos de benefício da Previdência Social. Uma espécie de beneficiário, nós já vimos que foram os segurados, vamos então conhecer os dependentes. Inicialmente, nós já vimos, né, que os dependentes, lá nos termos do artigo 16 da Lei 8.213, são divididos em 3 classes. Classe 1, cônjuge companheira, filho não emancipado, menor de 21, ou se maior de 21, inválido com deficiência. Os pais e o irmão não emancipado, menor de 21, ou se maior de 21, inválido ou que tenha deficiência. Caso haja dependente das classes primárias, da classe 1, exclui o direito às prestações das classes seguintes. Então, para os pais terem direito a um benefício deixado por um segurado, este segurado não poderia ter cônjuge, companheira, filho menor de 21 ou filho inválido ou com deficiência. Para o irmão não emancipado menor de 21 ou maior de 21, inválido ou com deficiência, receber, o segurado não pode ter deixado nem filhos, nem pais, nem cônjuge ou companheira. Então, a classe de cima sempre exclui a classe de baixo no recebimento dos benefícios. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante uma declaração do segurado e desde que comprove a dependência econômica, conforme previsão que está aqui no artigo 22, parágrafo 3º do regulamento da Previdência Social. Definição de companheiro ou companheira. É aquela pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, nos termos do parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição, que diz que a união estável, né, é aquele arranjo familiar, quando aquelas pessoas sem serem casados têm uma relação pública duradoura com o intuito de constituir família. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1 é presumida, devendo as demais ser comprovada. Então, quando a gente vai conceder uma pensão por morte, um auxílio reclusão, para um dependente que é cônjuge, companheiro ou filho, nestes casos não há que se comprovar a dependência econômica. Agora, para os pais e para o irmão, é preciso comprovar que eles eram dependentes economicamente do segurado. A Lei 8.213, em 2019, ela sofreu uma alteração trazida pela Lei 13.846 e definiu que as provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos,
produzidos em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito, no caso de pensão por morte, ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto em regulamento da Previdência Social. Na hipótese da linha C do inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 77 desta lei, que é justamente, pessoal, o dispositivo que trata da validade, da duração da pensão por morte de acordo com a idade do dependente na data do falecimento. Então, o que é que a lei passou a exigir? Além de uma prova de que a pessoa vivia ali nos últimos 2 anos antes do óbito, tem que ser apresentado ainda mais uma documentação para comprovar que a união estável não foi apenas naqueles 2 anos, mas além de 2 anos, para que, a depender da idade da dependente, que é companheira ou cônjuge, ela tenha um prazo maior para recebimento de pensão por morte. A gente vai falar de pensão por morte lá na frente e entraremos em detalhes. Quem será excluído do rol de dependentes do segurado? Aquele que foi condenado criminalmente com sentença transitada ou julgado, ou seja, uma decisão judicial que não cabe mais recursos, como autor, coautor, partícipe ou partícipe de homicídio doloso ou tentativa de homicídio contra o segurado. Então, nesses casos, as pessoas que comprovadamente e já incriminadas pelo Poder Judiciário, sem decisão que caiba recurso, ela cometeu ou participou como de ato, contra a vida do segurado, salvo se for absolutamente incapaz ou inimputável. O regulamento da Previdência, disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. E como nós já vimos no decreto, incumbe ao dependente promover sua inscrição quando do requerimento de benefícios a que tiver habilitado. Na próxima aula, nós vamos então adentrar neste universo dos dependentes, as formas de comprovação de união estável, de dependência econômica, fazendo então com que este beneficiário, que tem uma relação indireta no regime geral de previdência social, possa vir a ser beneficiado com benefícios previdenciários em função do segurado, que é aquele que contribui diretamente com o regime geral e tem um vínculo direto. Então, até mais.